Camaradas, estamos muito contentes de estar iniciando esse podcast. Mas a situação que a gente tem que analisar, a situação mundial, ela não é uma situação mundial contente. Ela é muito interessante em vários aspectos, mas é uma situação que traz muita preocupação, principalmente para os trabalhadores, para as classes exploradas no mundo inteiro. Em particular, se a gente for analisar agora o que é a ferida aberta do mundo, que é o genocídio que acontece na faixa de Gaza, perpetrado pelo Estado sionista de Israel, com o apoio do principal imperialismo mundial, que é o imperialismo dos Estados Unidos, e que agora, apesar do suposto acordo de cessar-fogo que foi realizado, onde o Hamas entregou os reféns, etc., na verdade não tem cessar-fogo nenhum, que a gente viu. Foi Israel desrespeitando cotidianamente o cessar-fogo, jogando várias toneladas de bombas sobre a faixa de Gaza durante o período de cessar-fogo, e na verdade um genocídio que continua na faixa de Gaza, né? E é bastante interessante a discussão que a gente vem travando nos últimos meses, desde 2023, porque quando a gente fala para as pessoas sobre essa questão da Palestina, aquelas pessoas que não estão contaminadas pela propaganda da mídia oficial, né, que diz que Israel tem o direito de se defender e que, portanto, estaria justificado o genocídio na Palestina, mas que querem ver uma solução para isso, se colocam a questão de que mas a ONU é que tem que fazer alguma coisa, né? Como se os governantes, os representantes de cada país, que são os seus governantes organizados aí na ONU, na Organização das Nações Unidas, deveriam conseguir achar uma solução para o problema, né? E o que a gente vê é que mesmo tardiamente, quando a ONU começa a reconhecer que há um genocídio na faixa de Gaza, mesmo ela tomando declarações e certas medidas, o que a gente vê, na verdade, é que nada do que a ONU faz é respeitado ou tem qualquer efeito sobre a situação, né? E aí a gente coloca, quando eu falo a gente, os comunistas, né? Os comunistas colocam para as pessoas, não, a solução que pode ser dada é através da própria classe trabalhadora se organizando para barrar isso. E isso soa bastante abstrato para as pessoas. As pessoas falam, mas como que a classe trabalhadora vai barrar isso? A primeira ideia que se tem é que não, então vamos juntar a classe trabalhadora para ir até lá e enfrentar o exército de Israel, é isso? Inclusive houve uma tentativa de uma marcha que passava ali pelo Maghreb para chegar, passava pelo Cairo e chegaria até a faixa de Gaza, né? Também, de certa forma, é a ideia que todo ano tem da flotilha de ir lá e simbolicamente, com um barco, romper o cerco, né, que é feito à faixa de Gaza e levando ajuda humanitária. Mas não é disso que a gente está falando. A classe trabalhadora, ela pode e poderia interferir, ela poderia, de fato, mudar a história do que está acontecendo na faixa de Gaza, não indo até lá e enfrentando diretamente Israel. Mas o fato é que nenhum trem se move, nenhum barco navega, nenhuma lâmpada acende sem a permissão da classe trabalhadora. Porque é a classe trabalhadora que faz tudo acontecer na nossa sociedade, no mundo todo. Portanto, as armas e o que Israel precisa para realizar o genocídio, o massacre sobre o povo palestino, elas só chegam até as mãos dos israelenses através da classe trabalhadora. E aí, quando a gente conversa sobre isso, a gente explica isso para alguém que não é comunista, ou que está conhecendo o comunismo, geralmente essas pessoas dizem, mas isso vocês são idealistas, vocês estão... Utópicos. Vocês são utópicos, eles dizem. Porque o que vocês esperam? Que a classe trabalhadora inteira vai se organizar, fazer uma greve, parar os portos e parar tudo para... Isso já aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu no começo de outubro, agora, no começo desse mês, na Itália. Foi. E Arturo, o que você diz pra gente sobre o que aconteceu na Itália? Bem, é uma coisa inacreditável. Na Itália temos um movimento de massas que culmina numa greve geral, massiva, no dia 2 de outubro,
e depois do dia 2 de outubro, no sábado, no domingo daquela semana, grandes manifestações, 2 milhões de pessoas nas ruas do país, não só fazendo manifestações, não só fazendo greve, mas de facto a palavra de ordem deles era bloquear tudo, bloqueemos tudo. E eles fizeram isso, bloquearam estações, cortaram estradas, foram para os portos, de onde saem os barcos que levam as armas e os fornecimentos a Israel. E isso foi uma situação que surgiu, aparentemente, de uma forma muito, muito abrupta, né? No mês de setembro, como o Caio falou, a flotilha partiu para Israel. Essa questão foi se tornando num ponto central da política italiana, porque havia lá também muitos italianos, muitos dos barcos, inclusive, saíram da Itália. E houve grandes manifestações, como já havia havido nos últimos meses e anos, mas foi-se colocando a palavra de ordem de uma greve para impedir um ataque israelense contra a flotilha. Claro, os burocratas... E tudo isto acontece, aliás, num país onde governa a Giorgia Meloni, que é da família política do Bolsonaro, pertence à direita populista, digamos. Bem... Ela declaradamente, quando era jovem, se declarava fascista. É verdade, sim. Mas olhem que aí nesse país temos uma radicalização súbita das massas, grandes protestos. Os burocratas sindicais da grande federação sindical do país, que é a CGL, que seria como a CUT cá no Brasil, eles inicialmente recusaram-se a organizar uma greve geral, mas aí uma pequena federação sindical, a USB, Unione dei Sindacati di Base, convocou ela uma greve no final de setembro. Aquilo não foi realmente uma verdadeira greve geral, no sentido que ela não paralisou o país, mas houve sim grandes protestos, grandes mobilizações. Os jovens em particular tomaram a iniciativa, ocuparam as escolas. No ensino público realmente a atividade foi paralisada e aquilo preparou o terreno para nas semanas seguintes, na primeira semana de outubro, uma verdadeira greve geral que foi-lhe imposta aos dirigentes da CGL. Esses dirigentes da CGIL, que é, como você disse, a CUT italiana, né, a grande central sindical italiana, eles não queriam de jeito nenhum fazer isso, né? Aliás, já poderiam ter feito antes e nunca convocaram uma paralisação desse tipo, uma mobilização desse tipo. Eles se viram obrigados a fazer isso por causa dessa pequena central sindical que é a USB, né? Bom, mas a USB o que fez foi abrir a porta para a entrada das massas na luta ativa, digamos. Já houve muitas manifestações, mas eram manifestações ordeiras, do ponto A ao ponto B, e as massas repararam que isso não era suficiente, que era preciso agir, que era preciso tomar a iniciativa. E a classe trabalhadora foi se dando conta também do seu poder, do poder que ela tem para bloquear a máquina militar israelense, que depende totalmente do imperialismo ocidental. E isso não são apenas abstrações. Está acontecendo. Os estibadores, os portuários na Itália, estão se organizando para boicotar o envio de fornecimentos militares para Israel. Isso já está acontecendo como consequência destas mobilizações. Aí vemos concretamente o poder real da classe trabalhadora. Como o Caio falou, sem ela não há trens que se movam, não há barcos que naveguem, não há lâmpadas que se acendam, sem o seu esforço, sem a sua participação. Mas esse poder, em condições normais, fica latente. Ela precisa de organização, de consciência para realmente ativar esse poder. Ô Arthur, acho que essas questões que você trouxe, elas abrem uma reflexão sobre qual o agente, ou quais os agentes que podem barrar o genocídio em Gaza, o genocídio palestino. Na imprensa a gente vê muito uma discussão de que o Trump está pressionando o Netanyahu, o Trump e o Netanyahu costuraram um acordo de cessar-fogo e que agora vai. Mas a imprensa, é interessante, eu vi uma matéria esses dias, que já contabilizaram a quantidade de acordos de cessar-fogo que o Netanyahu quebrou. É mais de 50. Então, se a gente esperar que os senhores da guerra sentem numa mesa e acordem a paz,
Isso não é realista. E aí a gente vai vendo, 2 dias depois, 3 dias depois, novos bombardeios pelos mesmos agentes que sentaram na mesa e disseram, não, agora nós vamos fazer o cessar-fogo. Esse exemplo da Itália ele é muito interessante porque ele mostra qual é o agente capaz de impor a paz. Porque o governo da Meloni era um dos governos europeus que até então era cúmplice. Né? O Israel tem todo o direito de autodefesa de continuar fazendo genocídio. E aí os trabalhadores mostram como se impõe a paz. Pelas próprias forças dos trabalhadores, como agentes capazes de promover a paz pelos seus meios. Né? Não, e é surpreendente como a Meloni, que é uma governante de extrema-direita, se viu obrigada a enviar uma fragata da Marinha italiana, supostamente para defender a flotilha que estava indo levar ajuda para a Palestina. Bem, isso coloca toda a questão do fascismo, é isto fascismo, não é? Bom, realmente num regime fascista nós não estaríamos presenciando uma greve geral, grandes mobilizações e o governo praticamente encurralado a ter de fazer concessões ao movimento. E é que de facto Meloni não é uma fascista, é uma política que demagogicamente aproveitou o fato de todos os outros partidos terem feito uma coligação à volta do Mario Draghi, que era um político burguês, era de fato o antigo presidente do Banco Central Europeu. Ela demagogicamente colocou-se na oposição, era a única oposição de fato, e captou, portanto, uma grande parte do voto de protesto que não encontrava expressão nenhuma à esquerda. Portanto, o pêndulo inevitavelmente virou para a direita. Porque a esquerda, inclusive, estava compondo o governo junto com o Draghi. Estava com o Draghi, exatamente. Ora, o que estamos presenciando é a desagregação da base social da Meloni, que chegou ao poder fazendo promessas totalmente demagógicas e agora está sendo desmascarada. E esta questão da Palestina é uma coisa importante. Não é só uma questão de solidariedade internacional abstrata, embora a solidariedade desempenhe um papel muito importante, mas ela está misturada também com as questões internas da Itália, né? A frustração provocada pelo governo, pela sua política capitalista, a queda das condições de vida provocada pela crise do capitalismo, que se expressa de uma forma muito intensa na Europa. A Palestina, nesse contexto, atuou como um catalisador do descontentamento na sociedade. E isso está acontecendo não apenas em países governados pela direita populista, mas também temos o caso da Espanha, onde também tivemos grandes mobilizações. As massas, as multidões, impediram o final da Vuelta Ciclista, que é uma corrida de bicicletas que fazem todos os anos, onde havia uma equipe israelense. Elas saíram para as ruas em Madrid, 100 milhares de pessoas, fizeram a polícia recuar, a corrida teve de ser cancelada. Isso num país governado por um governo reformista, né, social-democrata, do Pedro Sánchez, que faz muitas críticas verbais a Israel, mas que na prática mantém uma política de alinhamento com o imperialismo. E o que deve ser dito sobre todos estes governos é que a sua política externa é uma prolongação, está interligada com a sua política interna. E os mesmos governos que atacam as condições de vida dos trabalhadores na Itália, na França, até na Espanha, embora de uma forma um bocado diferente, né, mais devagar, digamos, são os mesmos governos que na sua política externa apoiam Israel, apoiam a chacina e apoiam o imperialismo. Ô Arturo, isso que você colocou tem no fundo o que você está falando é que, e aí tem uma frase que ficou famosa, né, que foi: nós queríamos libertar a Palestina e estamos libertando a nós mesmos, algo nesse sentido, ou seja... Nos cartazes, na Itália, acho que a gente via bastante isso. Ou seja, a classe trabalhadora está percebendo, inclusive, que, seu inimigo está em casa, né? E que, inclusive, ao combater o seu inimigo, que é a burguesia que ataca os seus direitos, ataca as suas condições de vida, ela, inclusive, é capaz de ajudar a Palestina. E aí é uma questão bem interessante, porque, né, a questão da solidariedade de classe que você tocou e que eu acho muito interessante é que é o seguinte: é isso, tudo que Israel faz, ele pode fazer porque alguém está armando, alguém está fornecendo os insumos, a matéria-prima e tudo mais. A partir do momento que que isso não chega, porque a classe trabalhadora não permite que isso chegue, porque o poder está na mão da classe trabalhadora e ela percebe isso. Então, a classe trabalhadora está tirando lições muito importantes de tudo isso que está acontecendo.
ela começa a cada vez mais sacar conclusões que, digamos assim, vão desenvolvendo a consciência, né? Vão desenvolvendo a consciência, fizeram a experiência com governos de esquerda que não se mostraram capazes de resolver as condições de vida na Europa, né? A gente teve as experiências Syriza, Podemos e tudo mais, tá fazendo agora experiência com esses partidos que chamam de fascistas, mas que nós estamos vendo que tem uma base, na verdade uma demagogia que tem uma base populista que cada vez mais se descola, porque percebe a fragilidade disso. Ou seja, o que vai sendo colocado na Itália, a gente está vendo no mundo todo, é uma intensa luta de classes, e na Europa as coisas não estão fáceis também, né? É verdade que a questão palestina é o catalisador, mas as condições de vida na Europa expressam, né? Você fala, o que é o declínio? O que quer dizer isso de declínio absoluto do imperialismo europeu? É assim, ó. Na Europa você tem países em que as pessoas conseguem emprego, que pagam pouco, mas elas não conseguem moradia. Elas não conseguem pagar um aluguel. Seja pelo valor exorbitante, seja porque não tem casas disponíveis. E aí você vê pessoas tendo que dormir na rua, em estacionamento, procurando abrigos, e isso cresce. Ou seja, a gente não está falando de desempregados, a gente está falando também de pessoas que têm emprego e não conseguem. Olha, eu vim para cá há alguns dias e no avião fiquei sentado ao lado de uma senhora brasileira, estava trabalhando em Portugal, e ela começou assim a falar, tipo uma raiva de classe que veio à tona aí nessa conversa, dizendo que a situação em Portugal não era melhor que no Brasil, que havia trabalhador brasileiro morando na rua em Portugal, o que é de fato verdade, que a gente ganha salários de 800 euros e tem de pagar por um quarto pequeno, sem luz, 500 ou até 600 euros. Não dá para viver. Esse é o rosto real do capitalismo no mundo e concretamente na Europa, onde o que estamos presenciando é uma queda brutal das condições de vida pela perda de posições e de competitividade do capitalismo europeu. As burguesias são obrigadas a atacarem os trabalhadores e temos aqui uma grande radicalização. E lembrem que o que provoca as revoluções não é a miséria absoluta, não é a pobreza a pobreza absoluta, mas de fato são as mudanças abruptas nas condições de vida das pessoas. E na Europa estamos vendo isso muito claramente, né? Tornou-se num furacão para a luta de classes. Eu acho que essa questão das condições de vida afeta inclusive um setor que se mostrou bastante dinâmico nessas últimas mobilizações, que é a juventude, né? Então, por exemplo, você citou um pouco a questão das mobilizações da juventude nesse processo, né? Porque não é só a USB que pressiona a CGIL, mas também a mobilização dos jovens na Itália, na Espanha, em outros países. E, por exemplo, aqui no Brasil, há pouco tempo as mobilizações estudantis também conseguiram agora o rompimento do acordo, né, acadêmico que tinha entre a USP e a Universidade de Haifa. E isso também passou ao longo desse último período, essa luta de estudantes, universitários, etc., em todos esses países. Eu acho que é uma questão também a se colocar sobre isso que o Johannes falou, dos agentes que têm uma capacidade de fato fazer uma resistência em relação à questão da causa palestina. Acho que é a classe trabalhadora, mas também esse setor dinâmico, né, que é a juventude. Bom,